Fim de jogo em Maceió, CSA 1, Grêmio também 1. Mais um jogo preocupante do Grêmio, né? Uma jornada preocupante pela atuação do time. O empate é ruim. Eu não considero o empate um bom resultado, até porque o Grêmio tem um atraso ali em alguns jogos da Arena que ainda precisa fazer resultado bom fora de casa para equalizar esses tropeços, e não está sendo o caso, né? O Grêmio só está empatando fora de casa, que se tu vem ganhando todas em casa até seria bom, mas não é o caso do Grêmio. Então o empate por si só eu já acho ruim, mas realmente não é horroroso. Agora, a atuação do Grêmio, mais uma vez, foi tenebrosa. Até algumas vitórias, né, contra o próprio Sampaio Corrêa, a gente tinha falado já que venceu até bem em termos de placar, mas a atuação foi sofrível, então quando não ganha, geralmente a coisa é pior ainda. O Grêmio até escapa de perder, né, sai perdendo e depois toma até bola no travessão. Também teve chance de virar o jogo, é verdade, mas é aquela trocação franca de sempre, que eu sempre falo dos jogos do Grêmio, né? Uma aleatoriedade que tudo pode acontecer e a gente fica sempre vulnerável, e volta e meia também chega, meio aloprado, mas chega. É uma bagunça, é uma confusão e é uma ruindade sem fim. É assustador, é assustador. A gente sabe aqui, né? Eu falo desde o começo do ano que o Grêmio deve ficar entre terceiro e sétimo da Série B. Eu ainda acho isso, né? 14 rodadas depois eu ainda acho isso. E isso é grave, né? Isso quer dizer que se eu acho que a gente vai ficar em terceiro e sétimo, e agora eu acho mais do que nunca isso, é porque, sei lá, talvez quarto e quinto sejam as duas posições mais prováveis ali. Então, possivelmente a coisa, pro bem ou pro mal, vai ser apertada, nós vamos sangrar, como diz o Denis Abraão, até o fim. Vamos por partes aqui nos comentários do jogo, tá? Já vou falar do Roger. Pra mim, assim, ó, perdi a paciência total com o Roger. Eu vou mudar hoje um pouco o meu discurso sobre o Roger. Mas antes de falar especificamente disso, tem uma coisa que logo no começo do jogo eu até comentei no Twitter que me choca, me chama muito a atenção. É que o Grêmio vem há anos, desde o tempo do Renato, o Grêmio vem com esse sisteminha aí de 3 atacantes, né? Agora até o Roger muda o esquema, bota 3 zagueiros e tal, mas do meio para frente a coisa meio que é parecida ainda, sabe? Aqueles 2 extremos, o atacante centralizado. Eu sempre digo que eu não tenho esquema preferido, né? Eu acho que depende muito quem são teus jogadores. Eu sempre falo, se tu tiver sei lá, o Lewandowski e enfim, como é que é o nome? O Benzema, sei lá, dá um jeito de jogar. Se tu é o Grêmio, né? Se tu tem o elenco do Grêmio, tu vai jogar com os dois, cara. Ah, mas os dois são centroavante. Cara, não interessa, tu vai achar um jeito. Né? Então eu acho que depende muito quem tu tem nas mãos, qual é o teu elenco. É claro que se tu tem um elenco muito farto, muita opção, muita variedade, aí de repente tu pode escolher um sistema preferencial e tal, mas via de regra não é o que acontece, né? E eu acho que a gente está há muitos anos jogando com essa formação ofensiva que, cara, não faz mais sentido há muito tempo. O Grêmio é um dos piores Grêmios da história há pelo menos 2 anos, 1 ano e meio. E durante todo esse período a gente está jogando com 3 atacantes, cara. 3 atacantes. O pior Grêmio da história tinha que jogar no 4-5-1, no 5-4-1, alguma coisa nessa linha, sabe? Ou que seja um 4-4-2 clássico. Agora, 3 atacantes, e o pior, eu sempre digo, eu não sou um especialista em tática, em esquema, não vou me aprofundar nisso, mas é nítido que fica um buraco no meio de campo. A gente cansou de perder jogo no meio de campo, sabe? Aí tem só o Lucas Silva ali, coitado, o Bitelo estava até meio sumido no começo do jogo, era um cara no meio, e o CSA nos encurralando, ganhando onde? No meio. E nós com 3 belezinhas lá na frente. Né, um Grêmio podre, patético, com 3 atacantes, como se fosse o Real Madrid. Que isso, cara? E pra mim isso é inacreditável, porque o Roger é o 5º técnico que mantém essa... Parece... Às vezes eu tenho a sensação que o Grêmio quer ser o novo Barcelona, sabe? Sabe aquelas coisas que o Barcelona tem ou tinha,
que vinha da categoria de base. O jeito de jogar, o esquema, a metodologia, não é o tic-tac, mas enfim, eram algumas premissas ali que eles levavam da base até o profissional. Parece que o Grêmio, né, uma época começou a treinar também a base da mesma forma que o profissional, lá no tempo do Renato. Só que, cara, mudou o paradigma. Muda isso, sabe? E ainda assim, se fosse... Cara, é que assim, ó, o Grêmio do meio pra trás é podre, sabe? É muito jogador ruim. Só que no ataque a gente tá cheio de craque. Aí eu até entenderia, daí vai ao encontro do que eu comecei falando. Não, então se é pra ajustar o time jogando os melhores, bota 3 atacantes, mesmo o resto do time sendo horrível. Mas não, é um dos piores setores do nosso time. Sabe, a gente tem Janderson e Biel nas pontas. A facilidade de tirar qualquer um desse é ridícula. Sabe? Então eu realmente não consigo entender, mas assim, fecha esse parênteses, né, esse grande desabafo. O primeiro tempo do Grêmio hoje foi horrível, foi tão horrível, que eu até lembrei de uma história do Cacalo, quando ele era presidente do Grêmio, acho que em 97, que foi o Grenal do 5-2, que o Inter ganhou do Grêmio por 5-2 no Olímpico, que foi um Grenal conturbado, acho que teve umas 2 ou 3 expulsões, talvez 2 do Grêmio, uma do Inter, eu não lembro bem agora qual foi eu era meio piá, né? Eu tinha 97, eu tinha 12 anos, mas eu tava no Olímpico nesse jogo. Aliás, eu saí no 5-1, eu não vi o segundo gol do Grêmio. Aliás, os 2 gols do Grêmio foram os mais bonitos dos 7, foram 2 golaços. Justiça seja feita. Fato é que o técnico do Grêmio era o Hélio dos Anjos, e ele fez uma cagada, principalmente depois que teve expulsão e tal, ele deixou uma avenida aberta, acho que num flanco, assim, que o Fabiano, aquele do Inter, ficou livre, passeando ali durante todo o primeiro tempo. E, sei lá, eu não lembro bem o que o Hélio dos Anjos fez ou deixou de fazer. Eu sei que o Cacalo ficou possesso, ele era presidente do Grêmio, e ele queria, isso confirmado por muita gente já, ele queria demitir o Hélio dos Anjos no intervalo. Seria uma coisa épica, né? Dizem que ele chegou a descer, não sei para onde, ele ia demitir o Hélio dos Anjos no intervalo. E aí algumas pessoas, né, seguraram ele, não, calma aí, dissuadiram ele da ideia, o que eu lamento muito, porque seria uma história fantástica, né, essa demissão no intervalo. Mas daí eu fico pensando, cara, essa é a diferença de um cara tipo Cacalo, que é um vencedor, assim, né, nato. Cara, isso é o oposto da inércia, da omissão. É até meio precipitado demais, até meio ousado demais, né? Puxa, vai demitir no intervalo. Aí nós temos o Romildo ali, que é a comissão técnica do Mancini, departamento de futebol do Denis. Os caras são rebaixados e o Romildo não mexe nada. Imagina demitir um treinador no intervalo. Mas, enfim, só lembrei disso porque, sério, o primeiro tempo do Grêmio me fez querer que o Roger saísse. Real oficial. Eu comecei aqui a jornada do Roger dizendo, calma, ele tem que ter tempo. Ele até deu uma melhoradinha no time. Aí depois começou a dar mais escorregada, eu dizia, gente, o time é muito ruim, o Roger não vai fazer mágica, tem que contratar, tem que demitir o departamento de futebol, né? O Roger não é o problema. Aí o Roger deu mais umas patinadas, meu discurso já mudou para assim, cara, continuo achando que o Roger não é o problema, mas se demitir também não vou aqui, não vou chorar copiosamente, não vou perder noites de sono. Já tô achando que se o Roger cair também, que vá, né? Dependendo de quem vier, eu sempre fazia também essa vírgula, né? Mas tem que cair antes dele o departamento de futebol, até para contratarem um novo técnico, outras pessoas contratarem um novo técnico, né? Não esses incompetentes que lá estão. E agora meu discurso muda mais uma vez, porque agora eu já acho que o Roger tem que cair. Primeiro tempo, assim, cara, o time do Grêmio é ruim, eu falei também no meu Twitter, o time do Grêmio é um Corcel 73, e tem que contratar muito, tem que contratar bem, para ele virar pelo menos um golzinho, né, um gol 2012. É verdade tudo isso, a maior culpa não é do Roger, eu ainda acho isso, mas o Roger tá a 20 km por hora com esse Corcel, gente. Sabe, tá bêbado, o motorista tá bêbado, tem que trocar o motorista também. Não adianta chegar aqui, repor umas peças, melhorar o time agora. Opa, agora temos um golzinho 2012.
Aí o Roger vai a 25 km por hora dentro daquele gol, não adianta também. Então acho que são as duas frentes, sabe? Tinha que cair todo mundo, Roger, Denis, e contratar e tudo mais, porque, cara, o Roger, o primeiro tempo foi assustador, cara. Assim, o Grêmio é muito ruim, mas o futebol apresentado no primeiro tempo, cara, assim, o CSA é um time pornográfico, é podre, não sei se está ainda em 16º na tabela, na divisa do rebaixamento para a Série C. Um time que morreu, se esgotou fisicamente no segundo tempo, claramente. Um time que vem de uma troca recente de técnico. O Roger está há quase meio ano no Grêmio. Então, assim, o segundo tempo do Grêmio, que melhorou bastante, foi ruim. Foi apenas ruim. O segundo tempo do Grêmio, ele foi mais ou menos o que a gente esperava desde o começo do jogo. Não esperava no sentido do que a gente queria, mas no sentido do que a gente imaginava, pelo menos eu. Aquele segundo tempo, cara, o Grêmio é ruim, o CSA é ruim, vai ser um jogo ruim. O Grêmio tem algumas peças um pouco melhores, vai se impor até pela grandeza da camisa do clube e tudo mais, vai talvez ameaçar um pouquinho mais, mas também será ameaçado. E eu pressentia que seria um jogo mais ou menos como o segundo tempo foi. Ali sim se estabeleceu uma lógica que é péssima, que é de um time do Grêmio muito frágil, mas um pouco mais lógica. O primeiro tempo, cara, a gente tomou um arrodeão do CS fucking A. Do CSA. Que porra é essa, cara? Ali se eu sou o Cacalo, se eu sou o Romildo, melhor dizendo, cara, eu demito o Roger no intervalo. Não, Roger, desculpa, cara, nem te incomoda, né? Vamos assumir daqui, valeu, obrigado, cara. Porque assim, ali pra mim caiu a ficha, meu. Cara, o Roger não vai conseguir. O Roger não vai conseguir pelo menos dar um salto necessário pra gente ter alguma tranquilidade. O Roger talvez suba em quarto, né? Assim, sangrando. Ou não suba. A gente precisa de um técnico que suba uns 2 degrauzinhos a mais, sobretudo com os reforços que virão, pra gente pelo menos conseguir dar uma respirada, emendar umas 2, 3 vitórias, ficar em terceiro, sabe? Ter um pouco de paz nessa Série B. O Roger, pelo visto, não vai conseguir. E aí, tipo assim, cara, caiu minha ficha, pelo menos mudei de discurso. Eu acho que agora o Roger tem que cair, tem que venha o Renato, né? Não acho que o Renato tem que vir para ficar mais 2, 3 anos. Acho que tem que ser emergencial. É um cara que tem suas limitações também, que desgastou, mas que é um ídolo, que tem o nosso carinho, nosso respeito, que tem o respeito dos jogadores e que talvez tire leite de pedra para esse sprint final que o Grêmio precisa. Ele já fez isso em outras passagens pelo clube, de pegar a galera ali em baixa e elevar ali um pouco o nível. Para esse contexto, acho que ele é perfeito. Acho que ele deixa a desejar em outros quesitos que daí não vem ao caso aqui, mas talvez para um tiro curto. Cara, ou o Lisca até, meu. Até o Lisca eu acho que eu apostaria mais do que porque o Roger... E assim, eu vejo que o Roger tá perdido, cara. Eu já falei em outros vídeos mais, eu não vou me aprofundar aqui no Roger, mas não é... Não, calma, o time tá mal ainda, mas tá chegando... Não tá chegando, cara. E ele se contradiz no discurso e ele vai para uns discursos errados, vai para umas... Tipo assim, cara, o Roger tá perdido. Essa é a minha sensação. Por isso eu acho que tem que sair. Sabe? Porque tipo, eu não vejo ele assim evoluindo, ele indo para um caminho que vai talvez chegar lá. Não. Eu vejo ele patinando, andando, correndo atrás do rabo, em círculos. Então, acho que a gente ganha tempo tomando essa decisão. Mas enfim, né? Estamos falando do Romildo, o inerte, que mantém a comissão técnica e o departamento de futebol rebaixados no ano seguinte. Então não seria um empate com o CSA que mudaria alguma coisa. Mas enfim, gente, a sensação para fechar o vídeo aqui é que se o Grêmio fosse um time ruim apenas, seria 2-0 ao natural, porque o CSA chora de ruim e tá num momento ainda um pouco conturbado. Enfim, cara, tudo ali indicava uma vitória razoavelmente tranquila para qualquer timezinho minimamente mais encaixado, e assustadoramente não é o caso do Grêmio. A verdade é que a gente está entrando a gente acabou, melhor dizendo, a 14ª rodada
Lembrando que cada turno são 19, a gente jogou 14, a gente está quase encerrando o primeiro turno e não estamos no G4. Não estamos no G4. Se vocês forem olhar a tabela agora, até estamos, mas virtualmente não estamos porque o Sport Recife ainda não jogou na rodada e ele jogará em casa contra o Brusque. O Sport jogará em casa contra o Brusque nesta mesma 14ª rodada, ou seja, nós estamos virtualmente fora do G4 ao término da 14ª rodada. É impressionante o que fizeram com o Grêmio. É triste, é melancólico, é revoltante e, acima de tudo, é impressionante, porque, olha, tem que se puxar muito para levar o clube para onde eles levaram. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.